Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira, 19ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia indo ao encontro do divino que nos habita, respirando esta presença amorosa de Deus, respirando a liberdade de amar. Quando nós respiramos consciente, quando nós colocamos a nossa atenção em nossa respiração, nós estamos fluindo sob o comando da liberdade divina, a liberdade para amar. E é muito importante que nós amanhecemos o nosso dia nessa atitude de quem deseja amar. Porque somos amados intensamente a vida toda, amados por Deus. E nós precisamos retribuir o mínimo, esse amor recebido de Deus. E a forma mais plena que nos ensina o Mestre a retribuir este amor é indo ao encontro dele, é sentindo a sua presença em nossas entranhas, em nosso coração. Por isso, estimados irmãos e irmãs, não canse de respirar consciente e sentir neste movimento, nesta liturgia do respirar, a presença amabilíssima de Deus. O texto que hoje nos é dado pela Igreja, texto do Evangelho, é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10, depois 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, meu Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos traz pérolas preciosas para a nossa oração e a nossa meditação deste dia. Começamos o grande discurso do Evangelho de Mateus, no capítulo 18. E aqui Jesus traz um recado muito direto a cada um de nós. A princípio aos seus discípulos, hoje se estende a cada um de nós. Quem é o maior no reino dos céus? Na cabeça dos discípulos passava a eleição. A eleição de quem seria o mais importante, o mais destacado do grupo. Infelizmente, essa tentação nos acompanha ainda hoje. Gostamos muito de aparecer. Gostamos muito que o nosso nome seja cantado, exaltado. Caríssimos irmãos e irmãs,
É preciso entrarmos na escola da pequenez de Jesus. É preciso que deixemos ser guiados por esta pequenez, que o Mestre da vida é o maior exemplo, o maior modelo. A resposta de Jesus tem duas, digamos, vertentes. A primeira vertente é uma imagem. A segunda, uma palavra. A imagem que Jesus chama a atenção é da criança. E ele vai dizer a respeito desta: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. É a primeira condição para entrarmos no reino dos céus, é nos fazer criança. A criança, na cultura de Jesus, era um ser humano desprezível, que não entrava na contagem do censo social. Era como as mulheres que eram esquecidas e colocadas à margem da sociedade. Jesus está nos colocando e nos chamando a atenção que precisamos ser como criança. Em que precisamos imitar a criança? Precisamos imitar a criança na sua inocência, precisamos imitar a criança na sua necessidade de cuidado, precisamos imitar a criança no seu jeito de ser toda de alguém que ela confia. A criança, naquela pessoa que ela confia, ela se entrega, se deixa ser cuidada, se deixa ser manuseada, não tem medo do perigo estando no colo da mãe, não tem medo do perigo estando no colo de quem ela confia. Assim quer Deus que nos tornemos, que nós sejamos no colo de Deus, que encontremos ali a segurança, que encontremos ali a paz e que nos façamos dele dependente cada dia. A palavra que Jesus nos traz é a palavra conversão. É preciso que nos convertamos para entrar no reino dos céus. E a conversão é deixar de viver esta arrogância do adulto humano e abraçar a inocência da criança divina. É preciso fazer este processo, este salto, ou muitas vezes esta regressão. Sair da condição de adulto que se acha o super-homem, super-mulher, e baixar-se para ser pequeno como a criança. Deus nos garante que é preciso que sejamos pequenos para então ser grande aos olhos de Deus. O grande para Deus é aquele que se faz pequeno aos olhos humanos. Última coisa que o Evangelho nos traz na sua segunda parte é justamente o convite e a convicção de que Deus não quer que nenhum dos seus se perca, como esta ovelha que se perdeu. Mateus não diz se essa ovelha foi desgarrada por intenção, se ela fez alguma coisa de errado, por isso fugiu. Não, simplesmente diz que ela se perdeu. E a atitude do pai é ir atrás, até encontrá-la. Ao encontrá-la, traz no colo. O texto enfatiza que a prioridade de Deus é aquela que se perdeu. As 99 já estão seguras lá em casa. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus termina dizendo: não deseja que nenhum se perca, que não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. É assim que Deus nos trata. Nos trata com amor. Nos trata com esse cuidado de quem não quer que se perca seus amados. Deixemos, portanto, ser modelados por esta presença amorosa, por esta presença edificante que é a presença de Deus. Sejamos pequenos como a criança, sejamos indefesos,
nos entreguemos confiante ao colo amoroso do Pai. E certamente seremos grandes aos olhos de Deus no reino dos céus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.